O povo japonês é uma das etnias mais presentes na sociedade maringaense. Mas isso não tem relação com o período que estamos vivendo hoje. Na verdade, esse vínculo remonta ao final dos anos 1930, quando as primeiras famílias japonesas chegaram no ainda vilarejo de Maringá. Além de organizarem uma entidade que preservasse as suas tradições na década de 1940, também construíram este magnífico templo budista na Zona 8. E é sobre ele que vamos tratar no episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica, ou, como os japoneses poderiam dizer, Maringá Histórica e Yokozo. Os japoneses respeitam muito o seu passado. Preservar a sua cultura é uma questão de honra. Por isso, é comum para onde forem pelo mundo criarem pequenos núcleos ou grandes colônias que atuam com o objetivo de cultivar as raízes. Por aqui não foi diferente. A Sociedade Cultural Esportiva de Maringá, a SOCEMA, surgiu em 1º de junho de 1948, como um braço da Maringá Nihon Junkai, a Associação dos Japoneses de Maringá. Na época, era representada por 65 famílias de imigrantes. Essas duas entidades foram unificadas em 1972 para se transformarem na Associação Cultural Esportiva de Maringá, a conhecida ACEMA. Entre as décadas de 1940 e 70, a SOCEMA foi responsável pela manutenção das tradições culturais, artísticas e esportivas dos japoneses de Maringá. No esporte, além do beisebol, que causava estranheza a boa parte dos primeiros moradores, eram realizados grandes eventos em sua sede, que ficava na Avenida Colombo. Um dos mais conhecidos era o Undokai, uma espécie de gincana com diversas atividades. Aqui dentro havia também um loteamento, o qual é loteadora Colmeia. Eram dos mesmos proprietários aqui da TCC que loteavam toda essa região. Doaram o miolo aqui para o asilo e nós, do templo, compramos 3 datas para dar frente à rua. Além de solidificarem as suas raízes em nossa cidade, o povo japonês também é responsável por uma das mais representativas obras da arquitetura nipônica que por aqui surgiu. Trata-se do templo budista Jodoshu Nippakuji. O projeto arquitetônico é uma verdadeira obra de arte e foi elaborado no Japão. O arquiteto Wilson Tomio Yabiko ficou responsável pelas adequações necessárias para as condições do terreno. A obra foi executada por sua construtora, a Design. Com 2 pavimentos, totalizando 688 metros quadrados, o templo budista Jodoshu Nippakuji foi inaugurado em 29 de maio de 1983. O nome Jodoshu Nippakuji, ele tem essa combinação. Jodoshu é o perfil da denominação, que chama Denominação Budista da Terra Pura. Dentro das várias tradições budistas que existem no Japão, ela figura entre uma delas. O termo que é o Nippakuji é a designação do templo. Literalmente ele é o Templo Brasil-Japão.
Se externamente impressiona, a parte interna encanta ainda mais. O seu altar foi construído em peroba, utilizando uma técnica tradicional de encaixe, sem pregos ou parafusos. Essa área foi empreitada por um mestre carpinteiro que veio do Japão exclusivamente com essa finalidade. Os pilares de secção secular foram torneados no local das obras, de forma artesanal. Depois de 6 meses, esse profissional retornou ao Oriente. Ainda na parte interna do templo, há uma imagem de Buda Amida, conhecida como Buda de Luz e Vidas Infinitas, além de um ossário de cinzas em devoção aos seus ancestrais, chamado de columbário. Você tem o Buda no centro, você tem os 2 grandes mestres da nossa tradição entronados nas laterais, você tem o lugar do monge oficiante. Cada tradição, arquitetonicamente, ela tem sua linguagem, seus critérios, né? Mas tem mais. Na área externa, há um campanário que abriga um objeto raro para construções religiosas orientais. Trazido do Japão, um sino com 900 quilos é tocado antes das celebrações do templo. Sua badalada também anuncia a passagem do ano budista. Instalado em uma cobertura de estilo tradicional japonês, fica localizado na entrada do terreno do templo. Há um pavimento vazio exatamente embaixo do sino, para fazer eco. Desenhos de pássaros ilustram a sua estrutura, que é segurada por um suporte na forma de um dragão. Aliás, o dragão simboliza a proteção contra os males dos espíritos. Já os pássaros são mitológicos que, pela tradição, demonstram o desejo dos budistas de irem para um lugar melhor. No sino está escrito o nome de Buda, destacando que é um memorial da inauguração do templo. Este elemento foi confeccionado pela família Yadoya. Mas este espaço não está apenas dedicado a divulgar a religião budista. Ainda há projetos filantrópicos e assistenciais, como é o caso do Asilo Ajunkai, que foi inaugurado em 1975, antes do templo ser construído. O asilo atende 40 idosos japoneses, que recebem todos os cuidados durante a sua estadia, sendo assistidos por diversos profissionais. Esse aqui em Maringá, outro em Curitiba, outro em São Paulo, capital, e outro pertinho em Ibiúna. E você vai fazendo com que a congregação dessas pessoas faça sentido. A partir disso, né, faz com que identidade e fundamentalmente que ele tenha uma relação funcional com a vida, faz com que ele seja uma boa pessoa. Como pudemos perceber, a participação dos japoneses está presente na construção de Maringá, desde os aspectos culturais, esportivos, empresariais e, por que não, religiosos. Bom lembrar que pela cidade ainda há outras manifestações religiosas praticadas por japoneses, além de também constatarmos vários templos que pertencem a variações do budismo. Mas o interessante mesmo é que a colônia ainda participa de eventos e promoções em outras igrejas e entidades. O templo budista Jodoshu Nippakuji, que foi inaugurado em maio de 1983, segue preservando não só a arquitetura, como também a filosofia pregada por Buda. Se você gostou de mais este resgate, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Toda semana traremos novas memórias sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Até a próxima!